Salve, salve, galerinha! Beleza? Tudo legal com vocês? Eu sou o professor César Staudg, aqui do canal Aprenda Física, e vou começar nesse instante mais um vídeo de resolução de questões da prova do Enem de 2020. Vamos resolver, nesse instante, a questão mais difícil da prova, eleita pela maioria dos alunos, tá? Que nós conversamos após a prova, e pela maioria dos meus companheiros de trabalho. Questão muito conteudista, muito interessante, de texto denso. Então, como a gente sempre diz em sala de aula, para uma questão ser difícil, ela não precisa ter cálculo, ela precisa ter outros atributos, e não simplesmente um cálculo. Existem questões de cálculo que são bem mais simples do que uma questão como essa que nós vamos resolver agora, e eu peço que você fique até o final comigo, tá bom? Vamos lá. A questão falava o seguinte: Herschel, em 1880, começou a escrever sobre a condensação da luz solar no foco de uma lente, e queria verificar de que maneira os raios coloridos contribuem para o aquecimento. Para isso, ele projetou sobre um anteparo o espectro solar obtido com um prisma, colocou termômetros nas diversas faixas de cores e verificou nos dados obtidos que um dos termômetros iluminados indicou um aumento de temperatura maior para uma determinada faixa de frequência. Não é essa figura que eu coloquei aí, tá certo? Essa figura faz parte da segunda parte desse texto, certo? Que diz o seguinte para a gente: para verificar a hipótese de Herschel, um estudante, presta atenção, montou o dispositivo apresentado na figura. Nesse aparato, 5 recipientes contendo água, a mesma temperatura inicial, e separados por um material isolante térmico para evitar que um trocasse calor com o outro, e refletor, são posicionados lado a lado, A, B, C, D e E. São os 5 recipientes, cada um deles contendo água, todos a uma mesma temperatura e sem possibilidade de haver uma comunicação térmica entre eles. Maravilha. A luz solar, ao entrar na caixa, atravessa o prisma, uma pausa. Amigos, na hora que a luz solar atravessa o prisma, ela vai sofrer uma refração. A luz solar é uma luz policromática e, ao atravessar um meio material, sofre uma refração, sendo que refração de luzes policromática, de radiação policromática, melhor dizendo, ocorre um subfenômeno, diria assim, chamado de dispersão, que é a separação dessa radiação em todos os seus comprimentos de onda. A luz branca, quando passa por um prisma, por exemplo, ela é policromática, formada de 7 cores, tá certo? E aí ela se separa nas 7 cores, formando o conhecido arco-íris, que eu acho que quase todo mundo teve a oportunidade de ver, se não ao vivo, pelo menos na capa do disco do Pink Floyd. Beleza? Então, aí ele diz isso daí. Aí ele fala assim, cadê? Pronto. A luz solar, ao entrar na caixa, atravessa o prisma e incide sobre os recipientes. Maravilha. O estudante aguarda até que ocorra o aumento da temperatura e a afere em cada recipiente. Em qual dos recipientes a água terá maior temperatura ao final do experimento? Por que eu disse no começo da questão que ela era difícil? Presta atenção. O aluno, para começar a resolver essa questão, ele tem que ter uma noção da natureza corpuscular da onda. Por quê? Porque ele, tendo essa noção, ele sabe que a luz, ela é formada, que a radiação, ela é formada, radiação eletromagnética, de pacotinhos chamados de fótons, tá certo? E esses fótons, quanto maior for a frequência da radiação, mais energético é o fóton. Por exemplo, vamos focar nas duas. Eu acho que o aluno mais esperto, não quer dizer que é o melhor. O mais esperto, ele diz, caramba, ou eu vou no vermelho ou eu vou no violeta. São as duas extremidades, tá certo? Eu vou pegar uma dessas. Então, vamos lá. A frequência da luz vermelha é menor do que a frequência da luz violeta, tá certo? Deixa eu aumentar, colocar a tela cheia. A frequência da luz vermelha é menor que a frequência da luz violeta. Tem que lembrar do espectro eletromagnético, tá?
Consequentemente, os fótons de luz vermelha são menos energéticos do que os fótons de luz violeta. Então, eu posso dizer que os fótons de luz vermelha possuem menos energia que os fótons de luz violeta. Para os que não lembram da equação, é assim: energia de um fóton é H, que é a constante de Planck, vezes a frequência. Se é uma constante, vale para os dois a mesma coisa, então quanto maior for a frequência, maior é a energia do fóton. Aí, o aluno bom, que é o aluno que sabe disso, na hora pensou, bom, se a luz vermelha, o seu fóton tem menos energia, eu vou tacar que a luz vermelha é quem vai aquecer menos, então eu vou marcar o violeta, vou marcar a letra E, porque é um fóton mais energético por possuir maior frequência. Errou. Você sabe por que errou? Porque não é simplesmente o fato do fóton ser mais energético que ele vai provocar maior aquecimento na água. A água, para a luz violeta, ultravioleta, luzes de alta frequência, radiações de alta frequência, é como se a água não existisse para essas radiações. Você precisaria lembrar do fenômeno da difração. Pense assim. Todas as radiações eletromagnéticas vão possuir a mesma frequência. Desculpa, a mesma velocidade. Isso é uma constante. Se isso é uma constante, essas duas grandezas, meus queridos e minhas queridas, são inversamente proporcionais. E o comprimento de onda, ele é fator decisivo para a onda contornar obstáculos ou não. Então, quando você pega, por exemplo, o forno de micro-ondas, o forno de micro-ondas envia uma radiação que tem frequência menor que a da luz vermelha. Então, é menos energético que o da luz vermelha, esse fóton. Em compensação, por ter uma frequência menor, tem um comprimento de onda maior, que interage com as moléculas da água, não conseguindo contorná-las, e aí essas moléculas da água começam a vibrar. Não que o aquecimento no forno de micro-ondas seja especificamente por causa disso, mas a interação, ela também é por isso. Tá? Na verdade, hoje a gente sabe que o aquecimento de um forno de micro-ondas se dá pelo campo magnético variável que faz essas moléculazinhas, tá, de água girarem, certo? Fazendo um movimentozinho de vai e vem, supondo que aqui fosse uma certa moléculazinha de hidrogênio, eles ficam fazendo assim, e essa vibração passa para todas as outras moléculas, mas não deixa de ser uma interação com a radiação, tá certo? Então, a luz vermelha, que é um pouquinho maior do que o infravermelho, tá? Mas essa luz vermelha, apesar dela ser menos energética, ela interage melhor. Então, você tem fótons menos energéticos que interagem mais. Professor, como é que eu ia saber isso se eu fosse aluno de ensino médio? Tendo aula de física quântica, junto com o ondulatório. Então, nas aulas de física quântica, é trabalhada uma habilidade, posso estar enganado, mas é a habilidade 24, ou é a habilidade 22, bom, número pouco importa, que fala da interação da radiação com a matéria, e com certeza o seu professor vai comentar que a água, que é algo que tem que ser comentado pra caramba em sala de aula, tá certo? Ela interage com a radiação de comprimento de onda grande de uma forma muito intensa. Então, o nosso gabarito é letra A de aprovação, tá certo? É a luz vermelha a que vai provocar o maior aquecimento, tá? Aí a temperatura da amostra de água na vermelha vai ser maior do que a outra temperatura. Comparando logo as duas extremidades, eu acho que era por aí que o aluno iria, tá bom? Então, espero que tenham curtido esse vídeo, tá certo? Ele foi feito para variar com muito carinho para todos vocês. Se vocês curtiram, vocês deixem um like aí, se inscrevam no nosso canal e o divulguem, tá certo? A gente precisa dessa divulgação, desse boca a boca, melhor do que ficar fazendo propagandas. E propagandas é ter esse conceito passado por vocês para os seus colegas, para os seus amigos, tá bom? Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.